Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou o Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da série de devocionais sobre educação de filhos, baseado no livro de 151 reflexões sobre educação de filhos de David e Carol Sulmerk. E antes de a gente começar o episódio, eu queria pedir para você que está aí nos assistindo no YouTube, que se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, comente, envie para os seus amigos todo o nosso conteúdo, né? Também nos siga nas redes sociais e nos ouça nas plataformas de áudio Spotify e Apple Podcast. E o episódio de hoje é de número 17, que tem como título Andando pelo Caminho. E o autor traz como texto Deuteronômio 6 e 7b. Estas palavras delas falarás, andando pelo caminho. Então aqui o autor já inicia com uma reflexão. Muitos de nós, pais, somos meros motoristas dos nossos filhos, meros chauffeurs. E o que a gente faz nesse tempo que a gente está levando eles para a escola, para um shopping, para casa do amigo, para uma atividade extracurricular? O que a gente tem feito? Será que a gente tem produzido durante este tempo alguma intencionalidade para o reino de Deus? E a gente acaba só conduzindo eles, levando eles e não estando junto, não caminhando com eles. Você muitas vezes leva seus filhos para várias atividades, mas quantas dessas atividades você faz com seu filho? Quantas dessas atividades, um exemplo, leitura da Bíblia, você diz para o seu filho, você tem que ler a Bíblia. Quantas vezes você leu a Bíblia com seus filhos? Quantas vezes você orou com seus filhos? Ou seja, caminhar junto é diferente de conduzir. É verdade. E a gente cada dia mais temos que caminhar instruindo os nossos filhos no caminho. E hoje eu trouxe aqui para vocês 5 estratégias que, lendo o que o autor falou e também acerca da nossa família, o que nós temos usado, o que a gente faz. Então eu trouxe aqui para vocês 5 estratégias para os pais não serem meros motoristas. E como aproveitar este tempo. Primeiro, escutar músicas que falem de Deus e do seu amor. Então, nesse tempo que você está ali no carro, eu sei que às vezes quem tem crianças pequenas vai escutar o quê? 3 palavrinhas. E muito bem, né? Às vezes a gente não tem nem como colocar uma música pra gente. O carro já decisão. O carro já vira ali a música da criança. Mas, então, escolha, seja intencional ali nas escolhas. Coloque uma música de Deus, que fale do amor de Deus, uma música de adoração, às vezes até um fundo musical para que vocês possam ver a paisagem, ver do que se trata, né? Olhar ao seu redor. A gente teve uma experiência semana passada, quando a gente estava junto servindo no Kids da nossa igreja, na Abba Church aqui em Marlboro. E eu lembro que na primeira aula as crianças no final já estavam um pouco agitadas. E a aula que a gente procura entregar não é apenas uma salinha, né? As crianças não ficam apenas lá alojadas. Toda a dinâmica que é feita no templo embaixo, nós procuramos fazer em cima. E no final nós tínhamos a oração onde são abençoadas as crianças. E eles estavam um pouco agitados. E eu lembro que eu falei com a tia foi no celular e colocou uma música bem calma, um soaking de oração, sabe? De instrumental. E a música, conforme a música começou a evoluir, a graduar, as crianças foram se acalmando e foram ficando mais focadas e prestando atenção na oração. Isso, a música do ambiente, né, levou elas para aquele momento, né? Conduziu elas para aquele espírito. A gente tem um momento ali em que a gente profetiza sobre a vida das crianças e até mesmo nas horas das atividades a gente procura ter uma música mais fundo, musical, né, amor? E tu colocou lá uma que até eu nem conhecia, né, uma melhor até. Então, que eles ficam realmente calmos. Então, aquele ambiente ficou propício para a atividade, para o que nós estávamos tentando passar. Então, olha como a música ativa isso nas nossas crianças, ativa isso na gente também. E com seus filhos não pode ser diferente. Quando você quiser criar um momento, quando você quiser criar quiser levá-los, conduzi-los a um momento com Deus, você precisa criar o ambiente. Você precisa preparar. Não adianta você querer, vamos agora fazer uma leitura da Bíblia, a TV ligada, eles no celular,
iPad na mão. Não, você tem que criar o momento. Gente, vamos desligar agora tudo. Vamos agora conversar sobre a palavra de Deus. Vamos agora ter o nosso momento de oração, ter o nosso momento de louvor em família. É aí essa estratégia que você precisa ter. Não ser apenas um condutor, não apenas levá-los ao local de adoração, mas a ser alguém que caminha junto, que está junto com eles nesse momento. Muitas vezes a gente vai orar também à noite e eu coloco ali para eles um fundo musical para dormir. Eu sei que muitas mamães de bebês usam a estratégia daquele ruído branco, né? Então aproveite e vê se o seu filho não se acostuma com coisas, né? Um fundo musical mais soul, né? Uma dica que eu dou é soaking. Você vai digitar aí S-O-A-K-I-N-G, soaking. Você vai procurar ali. Tem um que eu indico, que é o que eu uso, que eu ouço sempre quando eu quero orar. É o soaking do pastor André Fernandes, da Lagoinha. Tem algo incrível naquele fundo musical. Ele te conduz, ele te leva a um local que você sente assim na presença realmente de Deus. Você sente o Espírito Santo realmente perto de você quando você bota aquele fundo musical e quando você mergulha na adoração. É incrível o poder que a música tem. É verdade. Então fica essa dica para vocês. A primeira estratégia, música. Tá? Musicalização ali dentro do carro, louvem juntos, adorem ao Senhor. A Zoe já pede, né? Ela já tem todas as músicas. Tem uma que ela gosta, né? Oh, meu Deus. 99. Não vejo só pra mim encontrar. Não posso. Não lembro o nome agora. Nem merecê-lo mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. E essa música tem vários ritmos, né? Tem um ritmo mais rock. A gente encontrou um do Oficina G3 que é heavy metal e ela pede, né? Primeiro ela pede papai, é normal. Inglês e depois ela pede a rock. E assim a gente fica ali, né? Mas amém. Estamos ali todos juntos, cantamos todos juntos e dá muito certo. A segunda estratégia é dialogue com seu filho, fazendo perguntas sobre valores e virtudes. Então, aquele momento, também a gente vê alguns pais que usam este momento para só falar. Um monólogo, né? Filho isso, filho aquilo outro, mas dialogue, aproveite para fazer perguntas para eles sobre o seu dia a dia, se tudo que você está ensinando em casa está passando para ele, realmente ele está aprendendo, tem feito... Está fixando, né? Isso, tem feito parte do cotidiano dele, do dia a dia dele, se está correndo nas veias dele, se os princípios e valores que você tem lançado está no coração dele. Então, este é um momento que não tem para onde ele fugir, gente, está dentro do carro, né? Principalmente quem tem aí as crianças mais pré-adolescentes, adolescentes, então às vezes fica no celular, alguma coisa. Use esse momento para dialogar. Tá bom? Não fique falando sozinho, que não seja um monólogo, mas um diálogo. A gente tem, principalmente a Bianca tem feito uma técnica de memorização com as crianças, que ela não pega apenas e lança a palavra e né, vai falando, como ela disse, vai falando, não. Ela busca a memorização. Jesus morreu pelos nossos, eles completam, pecados, o sangue dele nos purifica. Então, isso são tudo técnicas de memorização que você vai usando com as crianças. A gente fala pelos nossos, que tem 5 e 4 anos. De repente, você que tem aí filhos maiores, você vai ter que buscar, né, uma maneira de atingir, uma linguagem que atinja o coração e que chame a atenção deles, para que você possa ser efetivo na criação e na condução dos seus filhos rumo ao céu. Mas procure dialogar com eles no sentido de gerar essa conexão, não só abordando o que ele fez de errado, a gente já falou isso em outros episódios, né? Mas às vezes nós como os pais que tentamos instruir, né? Instruir, entre aspas, no sentido de sempre estar advertindo. Você fez isso, você fez aquilo, não é certo isso, não é certo aquilo, mas tente, conforme a criança vai te passando a informação, tente fazer assim, filho, nossa, que legal que você fez isso, use o método sanduíche, né? Primeiro você elogia, traz a parte boa, depois você dá aquela divertida e no final você traz uma coisa boa novamente. Então esse é o método sanduíche, tá bom? Fale um pouquinho bom,
traz uma, né, principalmente para as crianças maiores, que ele já tem aquela percepção, pô, pai, tá sempre, tudo que eu faço é errado. Você precisa, de certa maneira, entrar no universo deles, né? Isso. Demonstrar também que você tem interesse pelo que ele está fazendo. Não apenas que você quer passar o que é seu, quer despejar palavras, regras, né, sobre eles. Não, você precisa mostrar que você tem interesse no que ele está vivendo, no que ele está passando, no que ele está fazendo. Porque às vezes as crianças chegam, até o Noah e a Zoe, às vezes eles chegam para falar, e por ser criança a gente está ali naquela correria. Ah, ok, filho. Não, eles pegam o Noah e a Zoe tem um costume de dizer assim, papai, presta atenção, olha aqui para mim. Aí você olha, o Rafa diz, não, papai, olha 1000 vezes. Tipo, fica olhando e olha 1000 vezes. Olha 1000 vezes para mim. Aí eu sei o que é, que ele quer que eu fique parado olhando para ele. Ou se de repente eu tô no celular, ele diz, papai, chega de celular. Uhum. Né? Eles já pedem, chega de celular, presta atenção no que eu quero falar com você. Então, eles querem isso, eles querem atenção. Aí você dá atenção, você demonstra que você tem interesse naquilo que eles estão querendo passar para você. E aí você, beleza, filho, agora vem cá, o papai quer falar um negócio com você. E aí você passa a mensagem que você deseja passar para os seus filhos. Dá instrução, não é verdade? Então, primeiro, as músicas. Segundo, o diálogo. E o terceiro, aprecie a natureza, veja a criação e a grandeza de Deus. Então, depende para onde você vai, né, viajar. Às vezes você pega um tráfego e às vezes você vai para uma área mais rural que tem. Aqui nos Estados Unidos, a gente costuma ir para qualquer lugar, a gente está pegando um pedaço da natureza, né? Então, as árvores, o céu, se aquele dia está nublado, se aquele dia está com sol, se aquele dia está chovendo. Então, até com as crianças menores, né, com os nossos filhos, a gente sempre faz isso. Poxa, está chovendo, poxa, está frio. Não, filho, o frio é importante, a chuva é importante, né? Tudo bem que agora eles estão pedindo bastante o verão, né? Mas tudo bem, o verão vai chegar. A época do verão vai chegar, as estações foi Deus quem nos deu porque a gente precisa dela, porque a natureza precisa dela. Então, olha a grandeza de Deus, olha como Deus é lindo, como as estações são pré-determinadas, são estabelecidas. Olha esse sol maravilhoso, hoje é dia, hoje é noite. E ali você vai ministrando sobre a vida do seu filho. Foi Deus que fez tudo isso, olha que Deus criativo, que Deus de cores. Então, aquele momento de ócio que você está dentro do carro, instrua, né? Diga, já vai mostrando o Deus que você serve ali, que é um Deus único, digno de louvor e adoração. Por isso que nós temos que cantar, louvar, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então ali você já vai ministrando na vida das crianças. Tem até uma música do Três Palavrinhas que fala isso, né? Uhum. As árvores balançam. E daí você já põe a música e ali já começa um momento de devocional no carro. Sim, a gente às vezes pensa, tem a ideia do devocional, um momento, não, todo mundo de joelho, ou todo mundo com a Bíblia aberta na mão. Não, o devocional ele pode acontecer em qualquer lugar. É aquele momento em que você vê, você como pai ter essa percepção de que todo momento é um momento para você mostrar Deus para o seu filho. Mostrar que tudo é feito por Ele e para Ele. Né? Quando você está dentro do carro, como a Bianca falou, você está caminhando, seja intencional ali, cara. Mostra, filho, os pássaros, filho, sabia que os pássaros são uma criação de Deus? Deus fez os pássaros, se você olhar lá na Bíblia, em Gênesis, você vai ver que foi Deus que criou cada espécie, que Deus que determinou que eles se multiplicassem sobre a terra. Então você traz, tudo que ao redor da criança, você traz um sentido, você mostra que há um Criador e há um Deus acima disso tudo e que necessita e que precisa ser louvado, que você precisa louvar esse Deus como forma de gratidão. E é verdade, eu ia comentar uma coisa, mas já está no próximo tópico. O quarto tópico é interaja sobre o que você vê. As propagandas, os outdoors, as notícias, se estão ou não estão promovendo a cosmovisão bíblica. É nesse ponto que eu queria chegar, né? Que o Moço deu esse gancho ali da cosmovisão. Então, sendo intencional, você vai olhar uma propaganda, você vai olhar um outdoor, você vai olhar qualquer coisa que esteja na estrada. E você vai perguntar para ele, e o que é cosmovisão? Às vezes até nós, né? Fiz a minha colinha aqui,
ok? Para dizer para vocês. Então, a cosmo, ela vem de mundo. E visão é a maneira como você enxerga o mundo. Então, essa é a cosmovisão. E a cosmovisão bíblica é a nossa como cristão, que a gente se baseia, a gente vê o mundo conforme o que a palavra de Deus diz. Então, nós cremos em Jesus e nós cremos na Bíblia. Então, aí, quando você vai falando da criação, quando você vai falando da grandeza de Deus, quando você vai lá em Gênesis, você já está mostrando para eles da onde a gente veio. Porque toda cosmovisão, ela responde 3 perguntas. De onde eu vim, como foi que o mal surgiu e qual é a salvação para o mundo? Qual é a nossa salvação? Então, toda cosmovisão, ela vai responder essas 3 perguntas. E a nossa, como é que a gente vai responder? De onde eu vim? Eu vim de um Deus criador. Então, eu não vim de bicho, eu não sou uma evolução de um macaco, eu não sou nada disso. Eu vim de um Deus que me criou. Então, de onde eu vim? Da criação. E a gente conversando isso com os nossos filhos e mostrando a natureza para eles, mostrando Gênesis para eles, a gente já vai mostrar isso para eles desde pequeno. Então, quando chegar lá na escola, que eles forem confrontados, eles já vão saber a verdade. E isso é muito sério para você que às vezes acha que a gente só está aqui falando, ou de repente você se entenda assim, né, que isso é apenas algo mais de religião. Não, gente, isso são princípios. Isso são princípios basilares que você cria na vida do seu filho. Porque você às vezes acha que é cedo, ou às vezes você acha que possa ser enfadonho para a criança, mas não é. O mundo não está para brincadeira, as ideologias não estão para brincadeira. Nós sentamos esse final de semana para assistir um filme com os nossos filhos, eu até digo Super Pets o nome. Eu olhei lá a sinopse, gente, maravilhoso, filme de super-heróis, cada super-herói eu acho que era da DC, tinha um cachorro, e aí os cachorros eram super-heróis também, um negócio bem lúdico. Cachorro e outros animaizinhos. Só que daí chegou no meio do filme, começou a passar algumas coisas ali que eu vi que mensagens subliminares. Coisas sutis. Sutis de ideologia de gênero, sabe? Sutis da inexistência de Deus. Então são coisas que de repente você negligencia essa parte achando que é muito cedo para a doutrinação dos seus filhos, e o mundão tá aí batendo com força, cara. Tá cheio. Tá cheio, tá batendo, tá mostrando, tá dando de frente com todos os princípios que você deveria estar dando pro seu filho. Então é por isso que o mundo leva, por isso que o mundo arranca os filhos da igreja, quando crescem, saem da igreja, quando chegam numa escola não tem base, não tem firmeza para combater uma ideologia, quando são questionados, quando são confrontados, não sabem o que fazer. Eu percebi isso num tempo que a gente teve mais próximos do Ministério dos Adolescentes ali na igreja, e eu percebi que há uma geração que não sabe sequer abrir uma Bíblia, que não carregam a Bíblia. Que você diz, abra lá em Isaías, eles ficam... Aonde que é isso, sabe? Perdidos. Não tem profundidade bíblica, não leem a palavra, e isso é reflexo dos pais. Filhos assim são reflexo dos pais, não adianta, sabe, eximirmos nós como pais. Eu falo como pais que agora eu e a Bianca temos 2 filhos e nós reconhecemos isso. A responsabilidade é nossa, nós como pais precisamos entender isso. Não podemos ser omissos na criação e na aplicação de princípios bíblicos, nas bases e nas fundações que vão criar e moldar o caráter cristão no coração das nossas crianças. A gente estava até conversando esses dias que nós viemos, né, o Moço veio de um lar cristão, berço evangélico, né, e meus pais se converteram, acho que eu tinha 6 anos, então desde que eu me entendo por gente, eu me vejo dentro da igreja. Então, você chega um momento que você acha que tá tudo bem, que tudo bem, você vai ter filhos, você vai constituir uma família, e quando a gente vê o nosso filho, a gente vê que a gente não tem, às vezes, o fundamento básico, não responde perguntas básicas das crianças. Então, se a gente não for estudar, não for se aprofundar na palavra, né, o que vai ser dessas crianças?
E a gente vê que mesmo sendo de berço cristão, mesmo conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, tem coisas às vezes simples, né? Porque criança não vai fazer uma pergunta, né, capciosa para você, não, ela vai fazer perguntas simples. E você... Ela realmente não está entendendo. E às vezes você fica, né, pensando, poxa, por quê? Porque a nossa criação, nós viemos de criação de dentro da igreja que, querendo ou não foi culpa dos nossos pais, mas que eles achavam que o fato de levar-nos nós para a igreja, para a escola dominical, né, para dentro de um ministério infantil, pronto, a gente já estava sendo discipulado. Pais, pastores, evangelistas, né, pessoas de dentro da igreja, mas que não assumiam a responsabilidade como pais para educar e discipular as suas crianças dentro de casa. Terceirizavam isso para a igreja. E isso foi uma dificuldade, um problema da nossa geração. Porque daí nós vimos pais que se doavam totalmente para o ministério e esqueciam a casa. A gente tinha, eu, por exemplo, da minha criação, eu louvo a Deus porque eu tive a chance de ser discipulado por mulheres maravilhosas, como a irmã Nilza Santos, a irmã Zélia Santos, a irmã Maria Gancheiro, irmã Vanilde, quem mais... foram várias. Os homens também, né? E daí também depois em Camboriú chegou a Tia Jô, né? Que pegou uma geração, mudou uma geração em Camboriú. Então, naquela nossa época, nós ainda tivemos uma igreja que tinha um ministério que implantava princípios. E hoje em dia, o que a gente observa é o quê? Que em muitas igrejas o ministério infantil é mais uma salinha, é onde as crianças vão para comer salgadinho, brincar e assistir desenho enquanto os pais estão na igreja. Nós tivemos uma experiência hoje assim, ó, que foi incrível. Eu cresci a minha vida inteira, né, pequeno, olhando para a mesa da Santa Ceia como algo inacessível, algo que seria acessível a mim somente depois do batismo, que eu não tinha acesso à mesa, a mesa não era para mim. E hoje eu estava ouvindo o pastor Benhur pregar, assim, trazendo aquela palavra sobre a mesa, e quando acabou a ceia, assim que terminou a ceia, Deus tocou no meu coração, vai lá e busca teus filhos. Eu saí correndo, eu subi no segundo andar, peguei o Noah e a Zoe, peguei um cálicezinho de vinho com pão, e ali eu e a Bianca, nós ministramos a ceia para eles. Ali eu falei para eles, eu expliquei para eles o que significava aquele pão, o que significava aquele vinho. Porque eu disse para ele, filho, quando você fizer algo errado, né, lembre-se que o sangue de Jesus está aqui para te perdoar. Ele tem 5 anos, mas eu já quero deixar aquilo cravado, eu quero dizer para ele assim, ó, a mesa é tua. A mesa pertence a você, você tem acesso à mesa, mesmo você pequenininho, você tem acesso à mesa. Jesus também morreu pelas crianças. E aí nós vemos muitas vezes esse distanciamento, sabe? As crianças quando são criadas sem qualquer intimidade com o ambiente de culto. E aí quando crescem, que chega o momento delas serem introduzidas ao momento de culto, nada lhes interessa. Porque tudo aquilo ali é diferente de tudo que elas vieram aprendendo quando criança. Então hoje Deus me tocou e Deus me chamou para fazer isso com meus filhos. Sabe? Porque Cristo falou, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. E até a hora que eu comecei a falar isso daqui, filho, é o corpo de Cristo que foi moído por nós. Quando você tiver uma dor, quando você estiver sentindo algo no seu corpo, lembre-se, clame pelo corpo de Cristo. Clame a Cristo, diga, tu levou, Senhor, sobre ti as nossas dores e as nossas enfermidades. Tu foi moído por nós e eu pude ver o Noah se emocionar. Com 5 anos, eu pude ver o Noah se emocionar, olhando para aquele pão. E ali ele e a Zoe comeram o pão e beberam o vinho. Algumas pessoas podem falar, heresia, isso. Eu não estou nem aí. Eu quero saber o que meus filhos terão acesso à mesa. Meus filhos saberão. Eu vou ser intencional em cada ato com os meus filhos. Eu irei fazer tudo o que for possível que tiver ao meu alcance para conduzir os nossos filhos ao céu.
independente de que eles sejam crianças ou não. A gente já falou aqui, né, que nós somos de natureza pecaminosa. Então nós temos que dizer sempre isso para eles. Às vezes eles fazem uma coisa que não deve, que a gente disciplina, que a gente instrui. E além disso, a instrução é para dizer o quê? Filho, peça perdão. Peça perdão daquilo que você fez. O sangue do Senhor vai purificar o teu coração de todo pecado. E às vezes a gente se ajoelha junto, a gente ora juntos e pede perdão pelos aqueles pecadinhos que eles cometem. Mas é o momento, é a instrução, é eles saberem que eles são amados, independente de qualquer coisa, independente do erro que eles cometeram, eles têm acesso à mesa. Eles têm acesso a Cristo. Cristo já fez isso, já morreu por nós, o véu já se rasgou. E você fazendo isso com seu filho, você mostra para ele e você ensina ele a quem clamar. Ele vai saber no momento de adversidade, quando ele errar, quando ele fizer algo errado, ele vai saber a quem clamar. Ele vai saber que ele tem um Cristo que morreu, que deu a vida por ele, que morreu naquela cruz. Então, o Noah e a Zoe, hoje, Deus assim me tocou com muita força ali no final da Santa Ceia. E eu vou fazer isso toda a Santa Ceia. Eu vou cravar no coração deles essa imagem, essa memória neles, de que a mesa também é deles. O sangue também foi vertido por eles, o corpo também foi moído por eles. Que muitas vezes o erro deles, que eles possam fazer alguma coisa, que eles possam ter essa concepção, crescer com essa concepção, que quando eles errarem, mesmo sendo crianças, eles podem fechar os olhinhos e dizer: Jesus, me perdoa. Porque o Noah, há uns tempos atrás, a gente já comentou aqui nos episódios, ele trancou os dedinhos da Zoe numa porta, e quando a Bianca mandou ele para o quarto, ele se ajoelhou e orou e pediu perdão a Jesus. Ele já sabia a quem clamar. O Noah, com 5 anos, já sabia a quem pedir perdão. Então é isso que nós estamos aqui insistentemente falando para você. Seja intencional com seus filhos. Não entenda que a vida cristã é apenas ir na igreja, é apenas cantar, chorar, se emocionar e ouvir uma palavra. Naquele ambiente de 4 paredes. Saiu dali, a sua vida continua a mesma porcaria que você vive. Seu lar destruído, seus filhos sem rumo. Você está criando a próxima geração, você está criando as próximas pessoas que vão viver nesse mundo. Você, quem sabe, está criando aqui o presidente do seu país. Quem sabe seu filho vai ser um grande congressista, vai ser um grande jurista na nação. E você está preparando ele, você não sabe quem é que está na sua casa, quem é aquele bebê que você está preparando. Todos os dias nós oramos, nós profetizamos coisas grandes sobre a vida dos nossos filhos. E eu tenho fé, eu creio que Deus vai fazer coisas grandes. Nós precisamos, como pais, ser intencionais. Essa é a palavra, ser intencional. A gente fez um devocional de 3 partes aqui também, falando sobre o livro do Pastor Luciano Subirá. Do pastor Luciano Subirá com a sua esposa, a Kelly. E eles falam justamente isso, como flechas, né? Naquele Salmo 127. Então ali, como flechas, como você vai lapidar a sua flecha para ela chegar no alvo certo. E a gente começa a ler e ver que sem Deus nós não somos nada. Não. Que discernimento nós vamos ter de lançarmos nossas flechas para o alvo certo e no momento certo, se não for por direcionamento de Deus? Então nós, como os pais, em primeiro lugar, nós temos que buscar intimidade com Deus, relacionamento com Deus, para que o Senhor nos diga o que Ele quer de nós como pais e como nós vamos fazer para que os nossos filhos achem o propósito deles. Amém? É isso aí, gente. Tem mais alguma coisa? Tem, amor. Então, como eu estava falando, né, da cosmovisão. Então, cosmo, mundo, e visão é de como a gente vê esse mundo. Então, de onde eu vim, no nosso caso, nós viemos da criação. Como foi que o mal surgiu? Então, surgiu com a queda do homem, em Gênesis 3. Então, com a queda, o mal surgiu na humanidade. E qual é a salvação? A salvação está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a redenção. Essa é a palavra. Então, a primeira palavra é criação, a segunda palavra é queda e a terceira palavra é redenção. Com a cosmovisão, você já responde todas as perguntas dos seus filhos.
e seu filho sendo criado nessa cosmovisão bíblica, que ele sabe onde é que ele é, para onde ele vai, como ele vai fazer, que é só por Cristo, é só da maneira que ele vai alcançar o lugar ideal dele, é só Cristo levando ele, ele vai no caminho certo. E a quinta estratégia, exerça a generosidade quando tiver oportunidade. Então, às vezes a gente está ali no semáforo, vem uma pessoa pedir alguma coisa, né? Aqui tem muito homeless, e às vezes você vai ali ajudar aquela pessoa. As crianças menores aqui, né? Às vezes eles não têm nem concepção do que é aquilo. Hoje nós estávamos até no nosso relatório missionário lá na igreja, eu olhando aquelas crianças lá da África que a igreja tem sustentado, ajudado através do Instituto Tia Jô, e a gente estava comentando assim, né? Nossos filhos não sabem o que... Crianças que a sua única alimentação é a que a escola serve. Que vão para a escola, não perdem um dia de aula porque sabem que lá na escola elas vão poder comer arroz, vão poder comer feijão, vão poder comer um pedaço de frango. E é ali a sua única refeição que eles têm durante o dia. E os nossos filhos muitas vezes não têm a mínima noção disso. Né? Abre a geladeira, escolhe o que quer, tem ali tudo na sua mão. Né? Vamos orar pelo alimento, ora pelas pessoas que não têm, mas às vezes é da boca para fora. Até um dia, né, você foi explicar para eles, né, e eles ficaram assim até perplexos, porque mas tem uma criança que não tem o que comer. Aí a Bianca falou, por mais que a gente ora, a gente ensina, mas o dia que eu mostrei o vídeo, que tinha crianças que passavam necessidade, que aqui no nosso ambiente, onde, né, nós estamos, até mesmo na escola deles, né, graças a Deus a América é um país muito próspero, é difícil você ver realmente uma pessoa passando fome, porque mesmo a pessoa não tendo condições, tem muitos centros de assistência. Aqui tem bancos de comida que se fala, né, o Food Bank, que os mercados perto da data de vencimento ali dos alimentos, não vencidos, mas próximos à data, não sei se é 30 dias, ou 2 semanas, ou 1 semana, mas próximos à data de vencer, eles mandam essa comida para lá. E aí, de lá, são feitas as cestas e são enviados para os centros de distribuições, né? Centros humanitários são enviados para as igrejas, até na pandemia transbordou. Para você ter uma noção, aqui teve cestas que estragaram, porque de tanto alimento que chegava e as pessoas não tinham aquela necessidade no momento. Então, aqui a América não deixa... Às vezes, nossos filhos terem essa concepção, né? Até porque na escola, quando vai, a própria escola já serve o café da manhã, se a criança precisar. O Noah toma café em casa, mas se ele chegar mais cedo lá e estiverem servindo o café da manhã, ele pode tomar o café e tem o almoço. Né? E o snackzinho ele leva de casa, mas também se ele quiser, se ele não tiver, a escola também tem o snack para dar. Né, que é o lanchinho da tarde. Então aqui é difícil eles terem essa noção, verem alguma coisa, né, nesse sentido acontecendo. Então só através de vídeo, mostrando realmente o que nós temos feito fora. E quando hoje foi o relatório missionário, eu pude, né, ver que eu preciso. Isso me deu uma coisa no meu coração que eu preciso falar mais sobre isso com eles. E dizer, né, que eles sejam gratos todos os dias, o quanto eles são abençoados pelo pouco que eles têm. E às vezes não tomam um iogurte todo, joga fora, né, metade ou não, guarda lá na geladeira que depois você termina, não é assim que é o alimento, né? Aqui tem pessoas que não têm, a gente trabalha para ter, e assim você vai gerando aquele senso que não é só abrir a geladeira e você pegar o que quer e ok, e amém, se não quer, joga no lixo. Não é assim, né? Ali você já vai formando princípios, formando ali o valor de dentro da criança. Poxa, eu vou colocar no meu prato, não é comer tudo. Aqui em casa não exijo que eles comam tudo que está dentro do prato, porque você não pode forçar a criança a comer. Mas eu coloco uma quantidade que eu sei que eles vão comer aquilo lá, e se quiser mais, ok, filho, se você quiser mais, tem. Mas não jogue fora. Vamos evitar ao máximo a gente jogar comida fora, porque tem pessoas que não têm nem isso para comer.
né? Não pega uma coisa se você não está com vontade de comer. Às vezes os irmãos aqui em casa acontece, às vezes um pega uma coisa, o outro não quer, mas pega só porque o outro pegou. Então, isso é o nosso dever como pai, não é dizer assim, tá bom, pega aí. É porque eu sei, gente, eu sei que passa aqui em casa também, tem dia que a gente está cansado, mas a disciplina, o direcionamento é diário, é do cotidiano, é das pequenas coisas, é chegar da escola. Hoje o pastor falou uma coisa que foi muito impactante, que ele disse que na mesa, quando o filho chega da escola, às vezes quer falar alguma coisa, vem filho, comer alguma coisa. Até nós como casal, a gente até teve que aprender isso. Às vezes eu chegava do trabalho, eu já queria falar, ou a Bianca já queria falar. Aí a gente chegou numa coisa assim, quando eu chegar em casa, que tiver todo mundo em casa, vamos acalmar o espírito, vamos comer alguma coisa, vamos focar nas crianças, né? Vamos dar atenção a eles. Aí depois a gente vai e conversa do que realmente necessita. E isso que o pastor falou foi intenso, que é quando o filho chegar ali agitado, filho, vamos comer alguma coisa? É a mesa. Levar para mesa. Levar o filho para mesa. E assim que às vezes a gente intencionalmente, né? Ele hoje focou nessa palavra, mas a gente faz isso. Às vezes o Noah chega da escola, aquela agitação, filho, como é que foi? Ele não consegue nem me responder porque não sei o quê. Eu digo, tá, filho, quer comer alguma coisa? Tá com fome? Sim, mamãe. É assim que eu ponho as coisas ali para ele, eu sento do lado dele e ali a gente começa a conversar enquanto ele tá comendo. Então, é a mesa. É a mesa, é estar junto. A gente já teve um episódio só falando sobre a mesa. E hoje a gente está tendo um episódio só falando de andar no caminho. E quando o autor falou aqui no andar, ele falou justamente isso, andar mesmo. Né? Se você está no carro, fazer passeios na natureza, passeios de bicicleta pelo bairro. Saia do celular, pelo amor de Deus. Fazer passeios de bicicleta pelo bairro, fazer caminhadas, leva para fazer uma trilha. Ele trouxe esse andando pelo caminho com a palavra andar, a ação de andar. Então tem esses momentos ao ar livre com seus filhos, junto com seus filhos. Então ele botou aqui, né, programe-se, faça até mesmo uma atividade física, porque é benefício para você, é benefício para a criança. Agora a gente está no inverno, eu procuro sempre fazer uma atividade física aqui com eles, mesmo dentro de casa, e eles amam, que eu jogo para cima, ponho um para o lado, ponho para o outro, faço aviãozinho. Agora eles já estão meio pesados, mas mesmo assim sempre dá para fazer alguma coisa com eles. É andar, é nesses momentos de descontração, nesses momentos de conexão que as crianças se abrem. Eles começam a soltar algumas coisas. Às vezes você vai fazer algum movimento com eles, ele já fala, mamãe, minha professora fez isso, né? Meu amiguinho fez aquilo. Então, às vezes, intencionalmente, você está fazendo aquilo, mas já solta alguma coisa que é importante. Porque às vezes você chega a perguntar algo para ele, ele se fecha, ele não te fala. Mas a partir do momento que você começa a ter uma dinâmica com seu filho, que você começa a interagir com ele, automaticamente ele vai se sentindo confortável, vai tendo confiança para lhe contar. É verdade. Então, só recapitulando, gente, 5 estratégias para que os pais não sejam meros motoristas. Então, as músicas, o diálogo, aprecie a natureza, interaja com o que você vê no ambiente e exerça a generosidade quando tiver oportunidade. Sempre lembrando da cosmovisão que servimos, que é a cosmovisão bíblica. Maravilha, episódio de número 17, que é o Andando pelo Caminho. Olha, muito obrigado para você que comenta, muito obrigado a você que muitas vezes encontra a gente na igreja, que manda uma mensagem, que nos fala que está acompanhando, que Deus tem falado com você. Isso é bom demais, isso aquece o nosso coração. Isso nos dá certeza que nós estamos no caminho certo e servindo a um propósito de Deus, tá bom? Não esquece de se inscrever, compartilhar, comentar, ativar as notificações. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Procura lá que você vai encontrar @Bianca Bernardino, tá bom? E também nas plataformas de áudio Apple Podcast e o Spotify. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, e até a próxima.